E se eu te dissesse que antes de você nascer, você já era conhecido? Que antes do tempo começar, o seu nome já havia sido pronunciado na mente de Deus? A Bíblia sussurra verdades que muitos ignoram. Hoje, vamos além do que é visível para enxergar o que Deus planejou para a sua alma antes de você nascer. No princípio, não havia nada, nenhuma luz, nenhum som, nenhuma medida de tempo. O espaço ainda não havia respirado e o silêncio era o único som que a criação conhecia. Mas, dentro dessa quietude, a vontade de Deus se moveu. Não uma ideia vaga, mas uma intenção viva, precisa e pessoal. Antes que qualquer átomo existisse, ele já havia escrito o seu papel em seu plano. O livro de Gênesis começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas isso é apenas o início do mundo visível. Antes do que se podia ver, havia o que não se podia tocar. E nesse reino invisível, a sua alma já existia no pensamento dele, conhecida, amada, esperada. Essa é uma das verdades mais ignoradas das Escrituras. O seu nascimento não foi o começo da sua história. A sua alma não surgiu por acaso ou biologia. Ela foi concebida na vontade divina, carregada na memória eterna e enviada ao tempo com um propósito. Antes que o mundo despertasse, você já havia sido escrito, e agora é hora de lembrar o que isso significa. Antes que a primeira luz tocasse a terra, as Escrituras dizem que já havia uma escolha, um conhecimento, um propósito em movimento. Efésios 1:4-5 nos revela que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É uma afirmação desconcertante. Antes de você ser formado, você já era visto dentro da intenção divina. Paulo escreveu essas palavras por volta do ano 60 d.C., enquanto estava preso, mas falava de algo que ultrapassava as paredes da sua cela. Ele descrevia uma decisão tomada antes que o tempo começasse. 2 Timóteo 1:9 ecoa isso. A graça nos foi concedida antes dos tempos eternos. Romanos 8:29-30 amplia o quadro. Aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou e chamou. Cada frase puxa a linha do tempo para trás, até que a própria criação se torne um palco montado para uma história já escrita. As primeiras igrejas ouviram isso e lutaram para compreender. Se Deus conheceu e chamou antes do tempo, então o que exatamente ele conhecia? Quem era esse você que Deus viu? O Salmo 139:16 responde de outro canto das Escrituras. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aqui, o mistério se adensa. Existe um livro no qual tanto o escritor quanto o escrito já são reais antes de qualquer sopro ou movimento. Esse versículo costuma ser lido rapidamente, mas talvez contenha uma das imagens mais ousadas da Bíblia, a sua vida como uma página já inscrita no conselho divino. A maioria passa por essa linha sem parar, talvez porque ela pareça grande demais para ser contida. A mesma mão que fez as estrelas registrou dias que ainda não haviam amanhecido. O salmista não via isso como fatalismo, mas como consolo. Design em vez de caos, atenção em vez de acaso. Se esse motivo do livro percorre a Bíblia, isso significa que a existência é obra de um autor, e não um acaso. É pessoal, não mecânica. Séculos antes do salmista, profetas como Isaías ouviram sussurros semelhantes. Isaías 49:1 fala de ser chamado desde o ventre, seu nome pronunciado antes do nascimento. Jeremias 1:5 registra Deus dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Isso não são exageros poéticos, revelam um padrão. O chamado divino precede a consciência humana. Cada vida que serve ao propósito de Deus é antecipada em seu conselho. Isaías e Jeremias ouviram essa verdade em meio ao colapso nacional e ao exílio. Seus próprios nomes, falados antes do nascimento, eram sinais de que o plano de Deus sobrevive à desordem do tempo. Esse padrão se estende dos patriarcas aos apóstolos. Quando Paulo disse aos crentes que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo, ele os conectava a esse mesmo fio.
Cada chamado, cada graça, cada ato de fé começa num conselho mais antigo que o tempo. O mistério não é um segredo oculto, é providência escondida à vista de todos. O véu não é engano humano, mas misericórdia divina. Deus esconde certos conhecimentos para que a confiança cresça em seu lugar. Imagine as Escrituras como um arquivo em camadas. Cada versículo é ao mesmo tempo revelação e cifra, verdade velada pelo tempo e esperando que a fé levante o véu. O que parece esquecido muitas vezes está apenas dobrado, oculto por design, não perdido. A Bíblia retorna sempre a esse ponto. Antes da forma, antes da memória, já existia a intenção de Deus. Isso dá peso ao que é comum. O primeiro choro de uma criança, a fé pequena de um trabalhador, o medo de um profeta, tudo isso foi previsto por aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Ter consciência disso não elimina a escolha humana, apenas a insere dentro de um propósito. Ser conhecido de antemão é ser convidado a cooperar com um design já pulsando sob a superfície da criação. Foi escrito antes que o mundo despertasse. Cada linha das Escrituras que fala de presciência é um fio que leva a essa revelação. O apóstolo viu isso, os profetas sentiram, o salmista cantou. Por trás de todas essas vozes corre uma certeza. A história é lembrada por Deus antes de ser vivida por nós. A Escritura não começa com a nossa busca por Deus, mas com a memória dele sobre nós. Ele escolhe, ele chama, ele escreve antes que apareçamos. Esse é o solo sob cada passo de fé. Se ele te escreveu, então o que é uma alma em seu livro? Para descobrir, precisamos olhar para as palavras que vieram antes da maravilha, os termos antigos que nomeiam a própria vida. Quando o texto antigo fala de vida, ele não usa a nossa linguagem moderna de corpo e alma. Ele fala com palavras mais antigas, mais terrenas, nefesh, ruach e neshama. Cada uma carrega um mundo de significados. Para entender quem você era antes de nascer, precisamos primeiro ouvir o que a Bíblia quer dizer com essas palavras. Em Gênesis 2, 7, a narrativa desacelera. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Essa expressão, ser vivente, é Nefesh Shaiah. Significa uma pessoa viva, uma criatura que respira. No pensamento hebraico, um Nefesh não é um fantasma dentro de um corpo, mas um ser completo e vivo, fôlego e forma entrelaçados pelo ato divino. A mesma palavra descreve os animais em Gênesis 1, 20 e 21. Cada criatura que se move nas águas ou sobre a terra é um Nefesh Shaiah, uma vida viva. A humanidade está entre elas, mas é distinguida por algo pessoal, o fôlego que vem diretamente da boca de Deus. Esse fôlego é chamado de Ruach e Neshama. Ambas significam fôlego, espírito ou vento, mas falam tanto da origem quanto da substância. Jó 33, 4 diz: O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A Ruach é o vento sustentador de Deus. A Neshama é sua exalação íntima. Números 16, 22. O chama de o Deus dos espíritos de toda a carne. Hebreus 12, 9. O chama de Pai dos Espíritos. Todo fôlego começa nele e retorna a ele. Imagine isto, pó esperando em silêncio. Então, um vento quente atravessa sua superfície e a consciência se acende. O próprio fôlego carrega a identidade. A união de terra e espírito torna-se uma pessoa. Quando Gênesis diz que o homem tornou-se um nefesh vivente, define vida como parceria. O milagre não é apenas animação, é comunhão. Essa gramática muda a forma como falamos de nós mesmos. A Bíblia nunca separa o eu em metades que competem. Uma pessoa é uma única alma vivente animada pelo sopro de Deus. Estar vivo já é estar em relação com a fonte divina do fôlego. Cada expiração repete aquele primeiro momento em miniatura. Os antigos entendiam isso instintivamente. Quando uma criança nascia e puxava seu primeiro fôlego, via-se esse instante como o momento em que o céu havia se inclinado novamente. Cada vida começava nesse ritmo sagrado. Cada criatura entrava no cântico do fôlego que atravessa a criação. Quando alguém morria, a expressão era simples e solene. O fôlego voltou para Deus.
Nefesh nos lembra que a vida é encarnada e preciosa. Ruach nos lembra que o fôlego é um dom, não uma posse. Neshama nos lembra que cada pulsar de vida carrega um traço da vontade divina que o iniciou. Juntas, essas palavras descrevem um mistério que não é abstrato, é a estrutura de cada batida do seu coração. Essa clareza protege a história da distorção. Os poetas e profetas de Israel antigo não imaginavam espíritos presos esperando escapar da matéria. Eles viam pó sagrado animado por intimidade divina. Dizer que Deus é Pai dos espíritos é dizer que ele continua pessoalmente envolvido em cada nascimento e cada morte. Sua existência não é mecânica nem acidental, é relacional desde o primeiro instante de fôlego. Os sábios antigos teriam sorrido da nossa confusão moderna. Eles sabiam que a distância entre o céu e a terra é a largura de um fôlego. Cada inspiração tira da generosidade de Deus. Cada expiração devolve louvor à fonte. Ele soprou e o pó se lembrou de como viver. Essa é a gramática bíblica do ser. A maioria das pessoas passa por essas palavras rapidamente, achando que descrevem algo simples, mas dentro delas está a estrutura para entender o que significa ser conhecido antes de nascer. O mesmo Deus que sopra no pó também escreve nomes em seu conselho. As duas ações pertencem à mesma história, porque ele dá vida com o sopro. O livro do seu conhecimento tem significado para cada pessoa viva. Faça uma pausa com isso. Se cada fôlego é dele, então cada alma é uma centelha confiada da intenção divina. O ar nos seus pulmões agora carrega a memória do primeiro vento que moveu a criação. Isso muda a forma como você enxerga o plano de Deus para a sua vida. E é aqui que a próxima porta se abre. As palavras nos deram forma. O livro nos mostrará propósito. Se o fôlego define a vida, então o que significa que nossos dias foram escritos antes mesmo de respirarmos? Um versículo nos levará até lá. O versículo que fala do livro antes do tempo. No silêncio onde o pó encontrou o fôlego, uma linha foi escrita. O Salmo 139:16 sussurra sobre isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O mesmo momento que deu vida também registrou. O fôlego não foi um vento ao acaso, ele carregava inscrição. Cada batida subsequente desdobrou uma sentença já composta na mente de Deus. O salmista falou de um livro, um manuscrito divino que existia antes dele. É uma imagem ousada, um registro onde nomes e dias repousam em perfeita ordem, escritos antes que o tempo começasse. A mesma mão que desenhou constelações traçou histórias humanas com o mesmo cuidado. Esse livro não é uma burocracia fria, é amor registrado de antemão. É um pai vigiando com caneta na mão, conhecendo cada suspiro antes que ele escape. Moisés um dia intercedeu por esse registro em Êxodo 32, 32, 33. Após a rebelião de Israel, ele disse: roga-te que perdoes o pecado deles, senão risca-me do teu livro que escreveste. A resposta foi clara: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Essa troca moldou o primeiro entendimento de Israel sobre responsabilidade. Estar escrito no livro era pertencer ao cuidado da aliança. Ser apagado significava perder a comunhão, não a memória. A entrada permaneceria como testemunho, uma história interrompida. Séculos depois, os profetas ecoaram a mesma imagem. Daniel teve um vislumbre de livros abertos diante de um trono de juízo. No primeiro século, o livro da vida tornou-se um símbolo de pertencimento aos redimidos. Apocalipse 3:5 traz a promessa: de maneira nenhuma apagarei o nome dessa pessoa do livro da vida, mas o confessarei diante de meu Pai. O registro de nomes é mais que contabilidade, é comunhão lembrada. Esse fio se estende do pergaminho antigo à visão apocalíptica. Apocalipse 13:8 fala de nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8 repete a frase, ancorando o mistério antes do começo. O livro, o Cordeiro e a fundação do mundo formam uma única arquitetura. Autoria, sacrifício e criação pertencem a um mesmo conselho. Imagine isso.
Uma mão se move sobre páginas invisíveis antes da primeira aurora. Cada gesto carrega luz. Não há tinta como a conhecemos, apenas intenção condensada em forma. O ato de escrever torna-se o ato de sustentar. A própria criação flui da mesma palavra que inscreve. O universo começa como escritura em movimento. O salmista sentiu essa intimidade. Quando escreveu que foi entretecido nas profundezas da terra, não via divisão entre a oficina de Deus e sua biblioteca. Ambos os lugares estavam vivos de atenção. Cada pessoa era um versículo falado e depois vivido. O detalhe mais notável é como essa doutrina se esconde em silêncio. A maioria dos leitores passa por escrito no teu livro sem pausa. No entanto, é o mais próximo que a Bíblia chega de descrever a autoria divina em termos pessoais. A história é lembrada antes de ser vivida. Nada nessa imagem cancela a liberdade. Ela a enquadra. Nossas escolhas se desdobram dentro de uma história cuja estrutura já carrega a misericórdia em seu núcleo. A igreja primitiva valorizava essa imagem. Para crentes perseguidos, a certeza de estar mantido no livro fortalecia a fé. Ser nomeado por Deus era ser inesquecível, mesmo quando o mundo tentava apagá-los. Seus nomes não dependiam de monumentos, mas da memória preservada no céu. A mesma mão que fez as estrelas mantém um registro de nomes. Esse é o refrão escrito através de séculos de texto e oração. Ele responde ao medo silencioso da insignificância com lembrança divina. Cada alma que respira é uma linha nesse livro, plenamente conhecida, ainda se revelando. Um versículo ainda guarda um segredo dentro desse tema: a conexão entre ser escrito e ser chamado. Se o autor escreveu antes do tempo, então cada chamado já está entrelaçado no manuscrito. Em algum lugar entre a página e o nascimento, o propósito começa a se mover. A pergunta permanece: o que acontece quando esse chamado é ouvido? As Escrituras oferecem vislumbres, vozes convocadas antes do fôlego, missões pronunciadas antes do movimento. As próximas linhas da história seguem esses padrões, porque onde há um livro, há um chamado esperando para ser lido em voz alta. Do registro de nomes, vozes começam a surgir. O livro fala no ritmo da história, e os primeiros ecos que ouvimos vêm daqueles que foram conhecidos antes mesmo de pronunciarem uma palavra. Suas histórias estão espalhadas por séculos, mas compartilham a mesma marca. Cada um foi chamado antes que o corpo tivesse forma, antes que o mundo conhecesse seu nome. A lembrança de Isaías revela o padrão. Em Isaías 49:1, ele recorda: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Imagine o profeta exilado, a voz trêmula ao repetir essa verdade para uma nação cansada. Ao seu redor, ruína, templos queimados, cânticos calados, mas sua identidade permanece intocada porque foi pronunciada antes das feridas do tempo. Seu chamado não foi descoberto tardiamente, foi lembrado. No momento em que Deus o chamou, Isaías percebeu que caminhava sobre um terreno preparado muito antes de seu primeiro fôlego. Essa consciência lhe deu resistência em meio ao fracasso e ao exílio. Ele carregava o senso de um nome gravado na memória divina. Jeremias sentiu o mesmo peso. Quando protestou por causa da juventude e do medo, a voz de Deus o interrompeu. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1:5. O jovem profeta ficou trêmulo em Anatote, ciente de que sua hesitação já havia sido respondida na eternidade. Ser conhecido por Deus significava mais que ser notado. Era ser escolhido para um propósito enraizado além da fragilidade humana. O chamado o alcançou através do fogo e da rejeição, mas sua raiz permaneceu firme na presciência divina. Naquele instante, a história se estreitou a um único batimento. O livro havia virado para sua página. Séculos depois, outra página se virou numa cena mais serena. Uma mulher chamada Isabel sentiu a vida saltar dentro de si. Lucas 1:15 diz que a criança seria cheia do Espírito Santo desde antes do nascimento. Aquele menino, João Batista, reconheceu a presença do Messias ainda no ventre. O movimento foi mais que instinto, foi vocação despertando cedo. O Espírito de Deus se moveu antes da linguagem,
antes do raciocínio, chamando o precursor para preparar o caminho. A história se mantém como um sussurro de continuidade. O mesmo Deus que formou Isaías e Jeremias ainda escrevia destinos através do fôlego de mães que esperavam. Os salmistas já haviam percebido esse padrão. O Salmo 22, 9 e 10 fala de confiança desde os seios de minha mãe. E o Salmo 71, 6 confessa: desde o ventre tenho me apoiado em ti, tu me tiraste das entranhas de minha mãe. Cada versículo transforma o clamor humano em um fio de reconhecimento antigo. Não são exageros de piedade, são reconhecimentos de autoria divina. Toda voz nascida dentro da história da aliança carrega essa gramática de pertencimento. Esse fio alcança a era apostólica. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 1,9, afirma que a graça nos foi dada desde os tempos eternos. Efésios 1,4 repete: escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29 e 30 expande isso numa sequência de salvação. Conhecidos de antemão, predestinados, chamados, justificados, glorificados. A igreja primitiva reconheceu isso como um padrão de propósito, não de controle. Uma arquitetura de graça na qual a vida de cada crente se desenrola como um capítulo já guardado por Deus. Pense no que isso significa. Você não foi um acaso descoberto tarde na história da criação. Você foi parte do conselho que concebeu a redenção. Cada geração se posiciona dentro dessa arquitetura. Profetas, apóstolos e os fiéis anônimos cuja obediência preenche as margens da história. Seu valor não depende de conquistas, mas de autoria. O chamado de Deus precede a realização. A convocação é mais antiga que o medo. Designação, não acaso. Esse é o refrão que corre sob essas vidas. Ele ancora o tremor de cada profeta e a coragem de cada discípulo. Ele nos diz que a intenção divina vem antes da descoberta. O mesmo fôlego que escreveu seus dias também define o seu lugar neles. Imagine a quietude dessa realização. Antes do primeiro choro, a palavra já havia sido pronunciada. Cada chamado se desenrola dentro do tempo, mas sua semente é eterna. Essa consciência dá dignidade até ao menor ato de fé, pois a mesma intenção que chamou Jeremias às nações, agora chama crentes comuns a acender velas em salas escuras. A maioria ouve esses versículos e segue adiante, como se pertencessem apenas a heróis antigos. Mas o padrão é maior que biografia. O texto ensina que o chamado é um ritmo pré-escrito, ecoado em toda a vida que se volta para Deus. É um convite esperando o reconhecimento. Se cada vida começa como uma palavra dita pelo autor, como podemos ouvir a sentença que ele ainda está terminando em nós? E enquanto ouvimos, a história se aprofunda. O livro sugere uma câmara de espera, um véu entre o conselho escrito e o mundo do fôlego. O próximo mistério está ali, no silêncio onde as almas aguardam seu tempo marcado para andar sob o sol. Entre o conselho do autor e o primeiro fôlego, as escrituras insinuam uma câmara oculta. As vozes que seguimos, Isaías, Jeremias, João, todas começaram quando o propósito tocou o mundo. Mas antes desse toque, o texto sugere uma quietude. Os antigos escritores às vezes imaginaram um lugar onde as almas aguardavam sua hora marcada. Falaram de um silêncio entre o conhecer e o tornar-se, de um véu traçado pelo próprio Deus. Um texto posterior não canônico chamado 2 Esdras retrata esse mistério. Descreve almas guardadas em câmaras, perguntando quanto tempo ainda devem esperar até que sua hora chegue. A imagem é inquietante, não como doutrina, mas como poesia, um tesouro invisível onde Deus guarda a vida em confiança até que a história chame seu nome. Séculos depois, mestres rabínicos usaram uma figura semelhante. O Guf, um depósito de almas vigiado pelo santo, até que o mundo esteja pronto para recebê-las. Eram janelas imaginativas, não mapas, destinadas a despertar admiração pela ordem divina. A própria Escritura fala com mais parcimônia e reverência. Zacarias 12, 1 declara que o Senhor forma o espírito do ser humano dentro dele. Eclesiastes 12, 7 acrescenta: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Juntas, essas linhas delineiam os limites do mistério, origem e retorno guardados num mesmo par de mãos. Deuteronômio 29:29 nos lembra: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Esses versículos nos puxam de volta da especulação para o silêncio reverente. Imagine essa pausa por um instante. O intervalo antes do nascimento, o espaço entre páginas no livro divino. Os profetas falaram de Deus formando a vida em lugares secretos. O salmista chamou isso de entretecido nas profundezas da terra. Cada ventre torna-se um santuário em miniatura, um véu traçado ao redor de uma obra santa. Nenhuma testemunha está ali, exceto Deus. A espera em si se torna sagrada. Essa parte da história não convida à cartografia, mas à confiança. O véu serve à misericórdia. Recebemos o suficiente para adorar, não o bastante para controlar. Quando Paulo escreveu que vemos como por espelho, em enigma, ele falava dessa mesma misericórdia, um conhecimento retido para que a fé possa crescer. O design é intencional. A memória se esvai, o mistério permanece e a crença torna-se ponte entre ambos. Uma câmara que não podemos mapear, um véu sob o qual devemos caminhar. Assim, a Escritura fala do que precede a consciência. Ela não exige que nos lembremos, apenas que recebamos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, e seu cuidado é suave. O silêncio dessa câmara não é vazio. Ele vibra de intenção, esperando que o fôlego o leve ao tempo. É aqui que a eternidade prende o fôlego antes de sussurrar vida ao mundo. Se todos os começos repousam nesse silêncio, então cada nascimento é um momento de limiar, uma revelação do que Deus já estimava. Isso muda a forma como você enxerga a chegada comum da vida? O próximo passo leva esse silêncio ao seu ponto de ruptura. A câmara se abre, o véu se afina e o fôlego se move novamente. Esse fôlego revelará onde a eternidade finalmente toca o tempo. Então o silêncio se rompe, a câmara de espera cede ao movimento e o primeiro vento atravessa o pó ainda imóvel. Gênesis 2:7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Um versículo e todo o mistério gira. É a dobradiça entre a eternidade e o tempo, o momento em que a palavra que planejou a criação se torna o sopro que a anima. Imagine esse instante, o chão jaz quieto, moldado, mas ainda sem luz. Então o fôlego entra, quente e próximo, e o pó se lembra de como viver. Esse é o primeiro batimento, o primeiro som sob a cúpula do céu. O ato é simples, mas a intimidade é infinita. Deus não fala vida à distância, ele se entrega. O sopro não é ar emprestado, é presença pessoal movendo-se pelo barro. Jó entendeu isso quando disse: O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. O salmista ecoou séculos depois: Tu me teceste no ventre de minha mãe. Todos os meus dias foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139:13-16. As duas passagens se encontram no significado. Formar e escrever são o mesmo ato visto de lados diferentes. Em uma, Deus molda. Na outra, ele inscreve. Ambas declaram que a vida começa onde a vontade divina encontra a estrutura humana. Cada fôlego desde então carrega esse padrão. O que começou no Éden continua com cada nascimento, pó recebendo o sussurro de Deus. Cada vida, portanto, é sagrada não por mérito, mas por origem. O primeiro fôlego foi presente, todos os outros são responsabilidade. A Bíblia nunca trata o fôlego como mecânico. Ele é relacional, evidência de que Deus ainda está próximo o suficiente para sustentar. Quando um recém-nascido inspira pela primeira vez, o céu está repetindo seu milagre mais antigo. Perceba como isso torna a existência pessoal. Aquele que formou galáxias se inclina diante de uma única forma de pó. Gênesis não retrata um criador distante, mas um artesão ajoelhado. As mãos que moldam e a boca que sopra pertencem ao mesmo amor. Chamá-lo de Pai dos Espíritos, como faz Hebreus 12:9, é reconhecer que nenhuma vida é impessoal. Cada alma começa em contato com o santo. Detalhe teológico e ternura se encontram aqui.
A humanidade compartilha a vida com os animais, mas as Escrituras distinguem como essa vida chega. Os animais são chamados Nefesh Shaiah, criaturas vivas trazidas à existência pelo comando de Deus. Os humanos tornam-se Nefesh vivente pelo sopro direto. A diferença não é orgulho, é relação. Ser humano é ser chamado, ser animado por intenção. Essa primeira inspiração do pó iniciou uma linhagem de memória. O mesmo fôlego sustenta profetas no exílio, salmistas em desespero e corações comuns que ainda aprendem a confiar. Ele permanece como o elo entre criação e comunhão. Quando respiramos, participamos do ato original que despertou o mundo. A intimidade dessa verdade pode inquietar tanto quanto confortar. Se a vida em si é sopro divino, então seu uso carrega peso. Falar, abençoar, perdoar, cada palavra gasta o que foi dado. Desperdiçar o fôlego com dano ou indiferença é profanar algo sagrado. A história do fôlego é a história da responsabilidade. Ele se inclinou e o pó despertou. Essa frase contém maravilha e advertência. Cada inspiração é graça estendida. Cada expiração é chance de responder ao doador. O ritmo dos pulmões espelha o ritmo da misericórdia. Receber, liberar, retornar. Se o fôlego que te preenche vem dele, como você escolhe usá-lo hoje? Mesmo com o fôlego vivo em nós, algo ainda estende a mão para além do véu. A primeira inspiração de vida fez mais do que despertar o pó. Ela plantou um anseio que nunca se calou. Toda a alma o carrega, um pulsar que vibra por baixo de nossos esforços. Eclesiastes 3:11 diz: Deus colocou a eternidade no coração humano. Mesmo assim, ninguém consegue compreender inteiramente o que Deus fez do início ao fim. Essa única linha explica o que cada era sentiu sem conseguir nomear. A saudade de um lar dentro de um mundo pequeno demais para ele. É uma herança estranha. O mesmo fôlego que nos anima também nos lembra que fomos feitos para mais do que o ar. O pregador viu isso como um enigma da sabedoria. Deus plantou a eternidade dentro da estrutura humana, mas velou sua lembrança completa. Esse véu protege a misericórdia, mantém o coração buscando em vez de se desesperar. O desejo que chamamos de inquietação é um design sagrado. Ele faz a criação mover-se em direção ao Criador. Paulo descreve o mesmo mistério em Romanos 8, 22, 23. Toda a criação geme, ele escreve, como em dores de parto até agora. Ele acrescenta que nós também gememos interiormente, esperando pela redenção, pela revelação plena daquilo que já carregamos em semente. É a linguagem de uma saudade coletiva, árvores, estrelas e almas esticando-se em direção à sua primeira luz. Não é nostalgia pelo passado, mas antecipação da plenitude. A dor é uma profecia inscrita na nossa biologia. Ouça o salmista ecoar esse mesmo anseio. Assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para estar na presença de Deus? Salmo 42, 1-2. Ele não descreve conforto, descreve sobrevivência. O anseio é, por si só, a prova de que a comunhão é o ar nativo da alma. Cada suspiro de oração é a memória do Éden surgindo por um instante, um sussurro do mundo que um dia caminhamos com ele. Até os céus compartilham esse anseio. Em Apocalipse 6, 9 e 11, as almas debaixo do altar clamam: Até quando, ó Senhor? Esses são os redimidos, e mesmo assim ainda esperam. Seu clamor não é desespero, mas reconhecimento de que a plenitude ainda se revela. O universo está no meio de uma sentença. O autor ainda não colocou o ponto final. A demora em si é misericórdia. Cada momento estendido o suficiente para que a graça alcance mais um coração. Se você ouvir com atenção, essa tensão ressoa em tudo. O suspiro do vento nas árvores, a inquietação antes do amanhecer, a saudade silenciosa depois que a alegria passa. É o mesmo som que os profetas ouviram no exílio, a mesma fome que levou o salmista ao templo, o mesmo anseio que fez Paulo seguir em frente. A dor é uma bússola, guiando corações pela neblina do tempo em direção ao brilho além dela. A maioria confunde isso com vazio, mas vazio não é seu nome. É convite, o traço da eternidade deixado em cada vida
para nos manter voltados para o alto. A dor é como o Criador ainda chama sua criação. Quando você a sente, está mais perto de casa do que imagina. Se esse anseio é a voz daquele que soprou você à existência, você vai continuar buscando satisfação aqui ou escutar para onde ele está chamando além do véu. Cada fôlego emprestado do primeiro carrega uma data de retorno. O véu que um dia nos abrigou será levantado, e o que era fé se tornará visão. Eclesiastes 12:7 diz: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa única frase reúne toda a história, começo, meio e fim. O que começou como pó, moldado e sopro divino, agora se volta para aquele que o formou. O círculo se fecha, não em repetição, mas em acerto de contas. Hebreus 9:27 continua com uma calma definitiva. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esta é a gravidade que as Escrituras mantêm diante de nós. A vida é sagrada porque ela conduz a algum lugar. Cada ato, cada palavra, cada batida do coração está escrita no mesmo livro que vislumbramos antes. O livro que guardou nossos dias, antes de nascermos, se abrirá novamente quando eles chegarem ao fim. O juízo nas Escrituras não é crueldade, é revelação. É o momento em que a verdadeira arquitetura de cada alma aparece à luz. Motivações ocultas, fidelidade silenciosa, feridas secretas, tudo vem à tona. Jesus um dia perguntou em Mateus 16:26, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta atravessa os séculos porque rompe a ilusão de que o tempo é infinito e a posse real. A alma pertence àquele que a soprou. O Pai dos Espíritos chamará seu fôlego de volta e o mundo expirará. Hebreus 12:9 dá esse título. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Fala de submissão reverente, não de medo. Estar diante do Pai dos Espíritos é encontrar aquele que sempre nos conheceu. O juízo é reencontro antes de ser veredicto. Aqueles que confiaram em sua misericórdia encontrarão os olhos que jamais os deixaram. Jesus descreveu esse encontro na história de um filho que deixou o lar, desperdiçou tudo e voltou pelo pó sem nada a oferecer. Lucas 15 nos conta que o pai o viu ainda de longe e correu para abraçá-lo. O filho havia preparado um discurso sobre fracasso e dívida, mas o pai o interrompeu com um abraço. Esse é o pulsar do juízo divino. Verdade revelada, amor sem contenção. O retorno para casa engole o julgamento. Ainda assim, o momento carrega peso. Saber que voltaremos ao Pai dos Espíritos é viver despertos. Isso convida cada alma a examinar o que fez com o fôlego que recebeu. Cada injustiça, cada misericórdia, cada oração sussurrada em segredo será trazida à luz. A mesma luz que expõe também cura. A mesma voz que questiona também nos chama de volta. A igreja primitiva ensinava isso como esperança, não como terror. Criam que o juízo revelaria graça para os que estavam ocultos em Cristo e justiça para todos os males não arrependidos. Era o encerramento necessário da história e o início legítimo da eternidade. Viver ciente disso é honrar o autor da vida com a vida que ele deu. Então não haverá véu, nem câmara, nem reflexo difuso. O Pai dos Espíritos voltará a soprar, e desta vez o ar jamais rareará. O que era pó resplandecerá. O que era mortal será ressuscitado incorruptível. Os nomes outrora escritos serão pronunciados em voz alta. Todo retorno será pessoal. Todo fôlego encontrará sua fonte. O livro da vida não é um registro mantido à distância, é a memória do amor. Aqueles cujas vidas estiveram ancoradas nesse amor ouvirão as palavras que encerram para sempre o anseio. Muito bem, bem-vindo para casa. Você consegue sentir o peso dessa promessa, o peso que também é calor, o juízo que se transforma em abraço? Quando o último eco do juízo se dissipa, o silêncio volta a ser música. O véu foi levantado, as páginas do livro se fecharam, e o que permanece é presença. A alma, antes inquieta, agora está onde o começo e o fim se encontram. O Pai dos Espíritos segura sua criação à plena luz, e o ar parece reconhecimento.
Apocalipse 21:3 diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Esse é o horizonte para o qual as Escrituras sempre apontaram: lar restaurado, intimidade renovada. O anseio que antes apertava cada fôlego agora repousa em descanso. O que chamávamos de saudade se torna comunhão. O que era oculto atrás do véu torna-se vida face a face. Já não há segredos a proteger, apenas maravilhas a descobrir. O rio que João descreve em Apocalipse 22, claro como cristal, corre pelo centro da cidade de Deus. É a mesma água que o salmista ansiava, o mesmo fluxo que Jesus ofereceu à mulher junto ao poço. Cada história, cada profecia, cada pergunta que carregamos encontra seu fio naquele rio. O padrão que começou em pó e sopro, agora se desdobra em luz e canção. A promessa continua simples: aquele que nos soprou jamais nos dessopra. A eternidade não é um salão estático, mas um jardim vivo. Ela cresce à medida que o amor cresce, com raízes no cordeiro que foi morto e agora reina. Ainda haverá descoberta, verdade mais profunda que a memória, alegria sem a borda da perda. Apocalipse 22:5 termina: discretamente, eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. O nome outrora escrito antes que o mundo despertasse, agora se torna visível, radiante e pessoal. Aqui, a teologia se transforma em louvor. Cada doutrina ensinada ao longo do caminho foi uma lanterna apontando para este amanhecer. Cada limite foi misericórdia preparando-nos para a visão sem limites. O mistério já não é proibido, é cumprido. O véu cósmico nunca foi crueldade. Foi a pausa antes da revelação. E agora, a revelação é o próprio ar. Ainda há movimento além do horizonte, mas agora ele é pacífico, não frenético. Os santos e anjos, os redimidos e restaurados, habitam todos dentro do mesmo calor. O livro dos dias dá lugar ao dia eterno. O tempo cumpriu seu papel, o amor permanece. Se a história começou com Deus te conhecendo antes de você nascer, ela termina com você conhecendo a Ele sem medo. Cada fôlego, cada dor, cada momento de confiança invisível foi uma linha levando até aqui. Você foi escrito. Agora caminhe sua linha em direção ao lar. O horizonte está aberto e a maravilha continua santa. O Deus que escreveu seus dias e guardou seu nome é o mesmo Pai dos Espíritos que soprou você à existência e o receberá no fim. A história começou em suas mãos e termina em seu abraço. O Salmo 139:16 diz que todos os seus dias foram escritos antes que qualquer um deles existisse. E Hebreus 12:9 o chama de Pai dos Espíritos, o autor e o lar. Você vive entre seu sopro e seu acolhimento. Em Gênesis 2:7, o primeiro sopro fez o pó lembrar como viver. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse fôlego ainda percorre toda a vida que confia nele. Antes de você ser visível, você já era conhecido. Antes que seu coração batesse, o propósito esperava como luz atrás do véu. Efésios 1:4 diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e 2 Timóteo 1:9 fala de uma graça concedida antes dos tempos eternos. Isaías 49:1 e Jeremias 1:5 ecoam o mesmo padrão. Deus chamou seus servos antes do nascimento, moldando a missão antes do movimento. Todos os fios se encontram em Jesus, o Cordeiro cuja vida e ressurreição mantém todas as histórias unidas. Apocalipse 3:5 fala de nomes confessados diante do Pai, e Apocalipse 21:7 promete: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O véu que antes guardava o mistério se tornou a porta da esperança. Eclesiastes 3:11 diz que a eternidade foi plantada no coração humano. Essa semente ainda se estende em direção ao Criador. O anseio que você sente é santo, a saudade não é punição, mas design. Romanos 8:23 a chama de gemido pela redenção, a memória da alma de seu lar. Não há mais razão para temer o véu. Aquele que o colocou também prometeu removê-lo. A vida é um único fôlego santificado por sua intenção, e além desse fôlego espera a mesma mão,
que te formou. Então caminhe sua linha com coragem. Seja fiel à vida que foi escrita para você. Busque o fôlego que dá sentido a todos os outros. O Deus que escondeu seu começo em seu conselho já preparou seu retorno. O Cordeiro é a luz do horizonte e a maravilha nunca terá fim.